nada preparou você para a história maluca e real que eu vou contar nesse vídeo aqui. Essa história de uma mulher chamada Amy Purr. Essa aqui é a foto dela com a cachorrinha dela. Um dia ela começou a passar meio mal, assim, começou a ter uns sintomas de reação alérgica, mas ela não sabia que ela estava alérgica à carne. E essa história, por mais bizarro que pareça, tem uma relação muito esquisita entre um carrapato e aquele caso de um porco específico usado para transplante de rins entre porcos e seres humanos. Você lembra? Você assistiu esse vídeo? Isso parece muito esquisito, né? Mas é porque isso é realmente muito, muito esquisito. E é por isso que eu trouxe essa história para contar para vocês aqui hoje. Entrando direto na história, né? A Amy, que é a pessoa dessa história, ela foi fazer um churrasco com os amigos uma vez. E daí, quando ela chegou em casa pra dormir, assim, ela começou a passar mal, começou a ter esses sintomas de reação alérgica mesmo. Mas ela ficou super confusa, porque ela nunca teve alergia a nada. Ela achou que talvez tivesse comido, sei lá, um caracol no meio das cebolas que ela tinha coletado ali no, né? Tinha pegado na terra pra fazer o churrasco, alguma coisa assim. Passou algum tempo e ela comeu um hambúrguer. E ela também sentiu a mesma sensação, dessa vez um pouco pior ainda, da sensação que ela teve antes, como se fosse uma reação alérgica. Ela ficou bem preocupada e ela começou a pesquisar sobre isso. Ela ficou, bem, não faz sentido, ela não tinha tido nenhuma reação alérgica a nada antes. Por que do nada ela ia ter essa reação alérgica esquisita, sabe? Ela pesquisou bastante, ela achou um artigo na internet, um artigo que inclusive reverberou, talvez você se lembre de ter visto isso aí, um carrapato que quando pica uma pessoa, ele torna essa pessoa alérgica à carne. Não é exatamente isso, mas de certa forma meio que é. Ela ficou, claro, muito confusa com isso, né? Eu também ficaria, aliás, eu fiquei quando eu tava ouvindo essa história. Mas o fato é que ela imprimiu essa matéria e ela foi no médico pra ver, pô, será que isso aqui é possível? Será que eu peguei isso? Porque no local onde ela mora, né, tem carrapatos e ela tinha sido picada um pouco antes, né, por um carrapato, um pouco antes daquele churrasco que ela foi com os amigos. Quando ela foi no médico com esse papel escrito lá desse artigo sobre esse carrapato, ela chegou no médico e falou, olha, talvez eu tenha isso aqui. E aí o médico falou que era simplesmente impossível, não tinha como uma pessoa desenvolver alergia à carne depois de adulta. De qualquer forma, ela ficou muito cabreira, ela não comeu carne por um tempo ainda, ela ficou muito preocupada de, né, ter essa reação de novo, e daí ela resolveu fazer um teste, ela chamou a mãe dela, e aí elas cozinharam uma carne ou alguma coisa com porco, se eu não me engano, e daí ela foi comer um pouquinho só, ela não comeu muito, ela comeu um pouquinho. E ela passou tão mal dessa vez que ela teve que chamar uma ambulância. Olha, nos Estados Unidos a ambulância é cara para um cacete, então quer dizer que ela realmente passou muito mal pra chamar uma ambulância. Tipo, ela chegou a desmaiar, assim, sabe? Ela pediu socorro pra mãe dela, e enquanto ela tava pedindo socorro, ela desmaiou, a mãe dela chamou a ambulância, ela foi pro hospital. Depois de estudar bastante sobre isso, né, ela descobriu, né, acabou descobrindo que ela é uma dentre 34 mil pessoas, aproximadamente, nos Estados Unidos, que tem essa alergia à carne. Mas, como eu disse, não é exatamente uma alergia à carne, né? Então deixa eu entrar aqui, deixa eu sair um pouquinho da história para explicar como é que funciona essa história desse carrapato que morde a pessoa e a pessoa fica com alergia à carne. É uma loucura isso, é sério, isso é uma loucura. Existe uma substânciazinha, né, uma molécula que tá em quase todos os mamíferos, mas não está nos hominídeos, né? Então nós não temos essa molécula. O nome dessa molécula, e eu vou até deixar escritinho aqui, é alfa-gal. Essa é uma molécula importante, lembra do nome dela. Essa molécula, né, ela está presente em bois, porcos e vacas, que são mamíferos que a gente come com alguma frequência. A gente como espécie, né, a gente aqui no ocidente, enfim. E a gente processa essa molécula sem grandes problemas, é de boa, é uma moléculazinha lá, tá suave. A galera come, eu comi a vida inteira, né, e todo mundo vivão, bem, saudável, sem nada de reação alérgica. Mas aí que entra esse carrapatinho. Esse carrapatinho que talvez seja um aliado da luta antiespecista. Brincadeira, não tem nada a ver com isso não. Então, né, o nosso corpo, ele é um bicho muito inteligente. Ele é um bicho que trabalha por si só para te proteger, né? Então, o seu corpo, ele existe para te proteger. Sua pele existe como um órgão para te proteger também. Então, quando um carrapato morde a gente, né, nosso corpo trabalha imediatamente ali para lidar com aquela questão que está acontecendo ali. Porque ele entende que não é uma coisa muito boa. E ele entende que a saliva do carrapato não é uma coisa muito boa também. Então, muitas vezes é por isso que fica ali com uma reação vermelha quando você é mordido por um carrapato, né? Seu corpo começa ali a produzir células de defesa e tal. Então, se um carrapato, por acaso, morde um outro mamífero, como, por exemplo, um carneiro, né? Ou até um cachorro, ou até um boi, uma vaca, e depois ele te morde, esse alfa-gal que tem, né, no sangue desses animais, ele pode ficar na saliva desse carrapato. E daí, quando ele te morder, a saliva dele vai transportar esse alfa-gal junto com, né, a coisinha que ele está mordendo lá, junto com a saliva dele, vai entrar em contato com a sua pele e o seu corpo vai passar a identificar aquilo ali como um agente perigoso. Então ele vai trabalhar todas as defesas para dizer, não, alfa-gal não é uma parada massa. Então toda vez que entrar alfa-gal, a gente tem que, né, rebater isso aí com toda a força. E daí
que vem a reação alérgica. E esse carrapato muito provavelmente mordeu o cachorro dela e depois mordeu ela. Transferiu, junto com a saliva, a alfagal que tinha no sangue desse cachorro para ela, e o corpo dela passou a entender que a alfagal é uma coisa que ela tem que evitar o máximo possível. Então toda vez que entra um alfagal, que no caso está na carne que ela estava comendo, ela acaba que tem essa reação alérgica para o corpo meio que se defender, né? Ele não precisa se defender, mas ele entende que ele tem que se defender desse alfagal aí. E daí é por isso que tem regiões específicas nos Estados Unidos onde tem mais dessa galera com alergia à carne vermelha, porque é onde vivem esses carrapatos, em sua maioria, e esses carrapatos estão mordendo as pessoas e transformando elas em pessoas alérgicas à carne vermelha. E por que é carne vermelha só, né? Justamente porque é em mamíferos que existe essa alfagal. Claro, como eu disse, não tem nos hominídeos, não tem na gente, né? Então é em mamíferos, como bois, porcos, vacas e carneiros. E então, tipo, essas pessoas que têm alergia a essa alfagal, elas podem comer ainda frango, podem comer peixe, sem problema nenhum. Por isso que eu disse que era mais ou menos alergia à carne, não é exatamente alergia à carne, tá? Mas calma que agora é que a história fica maluca, presta atenção, sério. Lembra daquela história? Resumidamente, né? Cientistas tentando bolar uma solução para as pessoas que precisam de transplante de rim e não conseguem, eles criaram um porco, eles não criaram, né? Eles modificaram um porco geneticamente para que a gente pudesse usar o rim do porco na gente. Agora, adivinha qual era uma das coisas que causava reação no nosso corpo e causava rejeição do rim do porco quando esse rim era transplantado pra gente, nos testes que eram feitos antes? Justamente essa tal dessa alfagal. E parte da solução para esse transplante de porcos para seres humanos foi se livrar dessa alfagal. Então eles modificaram geneticamente esses porcos para que eles nascessem já sem essa alfagal. Lembrando que essa parada de transplante de rim de porco para ser humano ainda está nos primeiros testes, tá? Então não é como se você pudesse, né, daqui a pouco fazer aí um transplante de rim de porco para ser humano. De qualquer forma, presta atenção nisso aqui. Volta lá para Amy, né? A Amy contou essa história em alguma matéria de jornal, alguma coisa assim, algum podcast, alguma coisa assim. Ela contou essa história. E o grupo de cientistas que estava trabalhando nesses porcos geneticamente modificados ouviu essa entrevista, ou leu essa entrevista, não sei se ouviu ou leu, enfim, teve acesso a essa entrevista da Amy. E por causa disso, eles pensaram, bem, se esses porcos aqui não têm alfagal, então essas 34 mil pessoas nos Estados Unidos que têm essa alergia à alfagal poderiam, teoricamente, comer a carne desse porco sem a preocupação com essa alergia que ia causar. E daí o que eles fizeram? Eles estavam no processo, né, de autorização para a Anvisa dos Estados Unidos, que eu acho que é a FDA que chama, e daí eles estavam pedindo autorização para usar os rins desses porcos nesses transplantes. E aí eles aproveitaram, bem, vamos pedir logo autorização então para fazer, né, para usar esses porcos para alimentação também. E daí eles conseguiram. E nossa, olha que coisa bizarra e triste, muito esquisita. Tudo nessa história é muito esquisito, mas enfim, eles pensaram, pô, importante avisar a Amy, né? A Amy, que não podia comer carne mais por causa, né, a carne vermelha, por causa dessa alfagal, agora, por causa dela e da história dela, né, a gente liberou esses porcos, né, sem alfagal, para serem vendidos como alimentos, e ela vai poder voltar a comer a carne de porco que ela adorava, assim, ela gostava muito de carne, mesmo, mais do que a média das pessoas que gostam de carne, né? Ela deixa isso bem claro na entrevista que ela dá. Só que quando a Amy recebeu essa notícia, como vocês acham que ela se sentiu? Ela se sentiu feliz pra caramba, porque, pô, finalmente eu vou comer bacon de novo? Ela não se sentiu feliz, ela se sentiu triste, na verdade. Ela se sentiu muito triste porque o tempo que ela passou sem consumir essas carnes, né, desses animais, ela passou refletindo também sobre a questão do consumo dessa carne desses animais. O quanto que era ruim para esses animais, ela começou a pensar neles, sabe? E a partir daí, ela adotou, eu não sei se ela se tornou vegana, mas assim, ela adotou um pensamento muito diferente em relação a isso e ela passou a entender que esses seres merecem respeito. E daí, quando ela descobriu que foi por causa da entrevista dela que pegaram um porco e modificaram eles, né, ele já tinha sido modificado para outra finalidade, mas enfim, usaram esse porco geneticamente modificado para alimentação, pegaram essa aprovação com a FDA lá para usar ele para alimentação. Ela ficou muito chateada, ela ficou mal, assim. E quer saber uma coisa mais macabra ainda? Esse grupo de cientistas, né, que criou esses porcos geneticamente modificados aí, eles nomearam o primeiro porco que foi usado para alimentação como Amy. Eles deram o mesmo nome da Amy pro porco para meio que simbolizar
já que foi a história da Amy que motivou eles a começarem com esse processo aí para transformar esses porcos também em uma possibilidade de venda de alimentos para as pessoas que têm essa alergia à carne. E a Amy, quando disseram isso pra ela, ela ficou muito mal também, ela ficou muito chateada. E tipo assim, eu também ficaria, né? Eu também ficaria. É bem bizarro. Toda essa história ela é muito bizarra, ela é muito doida. E tipo, pensar em como que a nossa espécie explora, né, todas as outras pra qualquer coisa que elas querem, né? Pra qualquer coisa que a nossa espécie quer. Se vai gerar lucro, eles dão um jeito, sabe, de explorar. Como eu disse no vídeo sobre a transplante de rins, né? Esse é um aspecto um pouco diferente, tá mais numa área cinza aí, sabe? Se meu pai precisasse de um rim para sobreviver, eu não sei se eu ia, né, se eu ia xaropar com ele, se por acaso ele preferisse que matasse um porco para ele usar o rim desse porco, sabe? Não sei, isso é um dilema mais complexo de resolver. Mas essa parada toda do carrapato, dessa alfagal que picou o cachorro e picou a Amy, e a Amy, por causa disso, ela parou de comer essas carnes, ela começou a pensar nessa questão de uma forma diferente. E daí os cientistas ouvirem a entrevista dela e os cientistas, né, darem o nome do porco, o nome dela. Tudo isso é muito, muito bizarro. E tipo, se você entende inglês, se você consegue ouvir um podcast em inglês, eu recomendo muito que você ouça o podcast onde essa história é contada, porque esse podcast tem uma edição incrível, essa história é muito bem contada, tem entrevista com a Amy, tem a Amy reagindo quando dão a notícia pra ela, essas notícias bizarras e macabras que eu falei aqui. E eu queria agradecer muito aqui a Aline Hack, ela mesma, do Olhares Podcast. Se você não conhece o podcast, eu recomendo que você ouça, porque foi a Aline Hack que me mandou esse podcast, falou, Vitor, você precisa ouvir isso aqui. E aí, enfim, eu ouvi essa história e eu fiquei, meu Deus, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Então eu tinha que trazer essa história pra cá pra contar essa história pra vocês. Eu achei muito macabra e muito bizarra e muito doida todas as implicações que existem ali no meio dessa história toda. E eu espero que você tenha curtido e eu quero que você me diga se você acha que eu devo fazer, né, mais desses vídeos, talvez contando umas histórias bizarras aqui, ou então talvez você queira me mandar alguma história bizarra que tem relação aí com o especismo pra eu contar aqui e debater. Eu gostei muito de saber dessa história, apesar, né, de todas as paradas tristes, assim. Eu fiquei com muita vontade de conhecer mais a Amy. A Amy parece uma pessoa legal, assim, ouvindo a entrevista, no começo eu fiquei meio que, nossa, ela ficava descrevendo a carne, a suculência da carne, que ela gostava muito de comer, mas depois pro final eu fiquei, sabe, eu tive muita empatia com ela. Gente, obrigado por assistir esse vídeo, considere apoiar meu trabalho no apoia.se/veganovitor, curte, compartilha, manda pras pessoas, se inscreve no canal, por gentileza, se inscreve no canal, me segue no Instagram, no Twitter, no YouTube, né? Você deve estar no YouTube agora, eu imagino. E não deixa de ouvir meu podcast também, eu tenho um podcast. O podcast chama Vegano Vitor, é só procurar Vegano Vitor aí nos agregadores da vida e você pode ouvir o meu podcast, tá bom? Muito obrigado, vejo vocês em breve e beijo!